Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal 4x4, já deixando os créditos ao canal do 4x4 na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. A eleição para voltar à presidência do Senado. Então, o Valdemar Costa Neto mostra ali que está trabalhando com a bancada do PL no Senado para, de repente, dar apoio ao Davi Alcolumbre, desde que o Alcolumbre, imagine, ofereça em troca a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro e para Jair Bolsonaro. Ô, Ana, aí a gente fica nessa, a gente tem que confiar na palavra do Davi Alcolumbre para que Bolsonaro se torne elegível e concorra em 2026. Ah, gente, aí complica, né? Aí não dá. Eu vou pegar dois ganchos, um do Consta e um do Serrão. Eu vou começar com o Consta sobre essa análise da Bárbara, falando da militância, né, da direita, como a militância vem demonstrando, né? Os políticos podem não entregar uma agenda clara, mas a militância, os eleitores, conservadores, liberais, estão demandando uma agenda muito clara, não tem como ficar mais claro do que já está aí. E aí vem exatamente o que o Serrão falou da juristocracia. Agora é quando o Constantino e eu, agora o Lacombe, a gente fala, a gente vem do futuro. É impressionante como nós precisamos entender o que acontece aqui nos Estados Unidos, porque vai acontecer no Brasil. É regra, gente, não tem jeito. É impressionante. Se olharmos o que aconteceu aqui nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil, agora já chegando quase no mesmo tempo que os Estados Unidos. O Donald Trump foi perseguido, os eleitores foram perseguidos por causa do 6 de janeiro. O 6 de janeiro é uma ladainha que é repetida até hoje para tentar desbancar eleitores, o próprio Donald Trump, a insurreição, aquela coisa toda. E o caminho que nós vimos aqui nos Estados Unidos para demonizar Donald Trump nas primárias republicanas, depois no próprio caminho onde a juristocracia, mesmo aqui nos Estados Unidos, ela foi usada num estado profundamente democrata, que é Nova York, num julgamento absurdo com um juiz que a filha é uma das principais empregadas do Partido Democrata do alto escalão para receber doações. O juiz que condenou Donald Trump é pai dessa moça. Enfim, vocês sabem o caminho. Só que o que não contavam, e aí eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês que estão no Brasil, que é o que eu acho que vai acontecer. O que não contavam com aqui nos Estados Unidos, diante de tanta perseguição, agora essa semana apareceu uma outra mulher dizendo que o Donald Trump apertou, né, os seios, o corpo dela de maneira imprópria há 32 anos. Enfim, é que quanto mais batiam em Donald Trump, mais ele crescia. E não só isso, ele furou a bolha maga, a bolha dos conservadores e liberais. Donald Trump hoje está com números dentro das comunidades negras, números nunca vistos por nenhum candidato republicano, porque ele furou essa bolha, ele mostrou que o sistema está contra ele. Eu estou contando isso tudo porque eu acho que o sistema e peças da nossa política, como Caiado, como Nunes, como Valdemar e tantos outros, ainda não entenderam que o fenômeno que aconteceu aqui vai se repetir no Brasil com o presidente Bolsonaro. Quanto mais bater, quanto mais demonizar, quanto mais desumanizar, mais ele vai crescer. E mesmo que ele não chegue elegível na próxima eleição, quem é o dedo dele que apontar
né, para quem ele apontar, essa militância vai seguir, como foi aqui nos Estados Unidos. Aqui não tem TSE, não tem. Aqui você pode se eleger candidato para a presidência dos Estados Unidos dentro de uma prisão. A gente não tem isso no Brasil. Mas eles, eu vejo a mesma cartilha sendo aplicada. Quanto mais batem no presidente Bolsonaro, quanto mais tentam demonizar a força política que ele tem desde sempre, né? Ele fez uma administração muito boa, e é isso que eu dou o mesmo crédito aqui para Donald Trump, porque muita gente continua torcendo o nariz para Donald Trump, mas a própria comunidade negra fala: eu era mais. Eu tinha alimento na minha mesa, a economia era mais sustentável, a economia era saudável, mesmo ali dentro da pandemia, eu tinha um emprego, e agora está tudo de cabeça para baixo. Agora levem isso para o Brasil. É a mesma coisa com a agenda técnica, os ministérios técnicos que nós tínhamos com o presidente Bolsonaro, com o Paulo Guedes. Agora a realidade desse governo nefasto, que não está nem aí para o seu povo, escancarou exatamente as vísceras desse sistema. Eles não querem nenhum progresso para o Brasil. Eles não querem governar o Brasil. Portanto, essa juristocracia que agora vai colocar um alvo aí nas costas do Geyer, da própria Cristina, ela que saiu sim vitoriosa porque se torna um nome importante para o Senado, do Ricardo Salles, do Van Hatten, que são nomes fortes para o Senado também. O Senado, que é a nossa casa revisora, né, ali na engrenagem de freios e contrapesos, é o que pode trazer um pouco o país para fora desse hospício jurídico ao qual nós somos submetidos. Agora a perseguição vai ser implacável. Mas, nesse ponto, a gente vem do futuro. Quando eles precisam entender, quer bater? Pode bater. Mas quanto mais bater nessa gente, mais eles vão crescer. Bom, passei aí então informações sobre a eleição em Curitiba. A Cristina Grêmio, infelizmente, perdeu para o Pimentel, mas como disse a Ana, ela sai fortalecida. A gente imagina que ela possa ser candidata ao Senado em 2026. Antes de passar para o Serrão, o Binha me passou aqui, deixa eu ver se eu acho, a diferença de votos do Evandro Leitão, do PT, para o... Onde é que está, rapaz? 10 mil. Não chegou realmente a 11 mil votos, né? O Evandro Leitão do PT foi eleito, então, prefeito de Fortaleza. Teve 50,37% dos votos válidos e o André Fernandes do PL, 49,63%. Como disse, 10.838 votos de diferença. Vou puxar aqui também informações sobre Belo Horizonte, Serrão. O atual prefeito Fuad Noman, do PSD, foi reeleito neste domingo para mais um mandato, né, à frente do Executivo Municipal da capital mineira. Ele derrotou o candidato do PL, Bruno Engler, muito bom político também, da nova geração de políticos aí, que tem Nicolas Ferreira, Ana Campanholo, Carmelo Neto, alguns com atuação estadual, local, outros, como Bruno Engler, com atuação federal, como Nicolas. Serrão, então amarra isso tudo aí. A gente falou um pouco de Cristina Grêmio, falamos de André Fernandes, falamos da eleição de Belo Horizonte e estamos de novo olhando aqui para 2026, sabendo de quanto é importante a gente ter bons candidatos para o Senado, porque a gente está precisando muito, né, de dominar, de ter a maioria ali no Senado para dar jeito nesse país, Serrão, não tem outro jeito. E é por isso que o sistema de poder vai ficar tão apavorado na hora que ele sentar para fazer o levantamento final do resultado dessa eleição. Você pega ali em números, em prefeituras, o PSD foi muito bem, MDB foi bem como sempre foi, PT foi mal, mas vamos lá, hein? Vamos tratar da política de forma qualitativa. A tese da Bárbara está certa. Olha lá a quantidade de políticos com boa qualidade, jovens, novas lideranças que a direita liberal conservadora conseguiu fazer nessa eleição. Muitos deles sob a liderança do temido
e perseguido Jair Messias Bolsonaro. Então, esse ponto é o ponto que mais incomoda o sistema de poder, porque essa galera que foi eleita vereadora, e não necessariamente os prefeitos, essa turma altamente mobilizada nas redes sociais, que os medievais da juristocracia gostariam que não existisse, porque no tempo, quando não havia elas, é que era feliz o mundo, tudo era lindo e maravilhoso. Pois é, eles defendem isso. Então, no mundo medieval, essa turma está fortíssima para 2026 escolher os melhores senadores. Isso é que vai doer. Por isso que eu estou antecipando algo concreto. Vem aí o julgamento do 8 de janeiro, a fase 2 dele, que a primeira fase só pegou os pobres coitados. Agora eles vão para o núcleo político. É em torno de 54 a 100 pessoas que podem estar envolvidas ali. O inquérito é meio sigiloso, secreto, a gente não sabe o número certo. Mas ali estão os principais alvos políticos de potenciais candidatos ao Senado que eles vão tornar inelegíveis. O jogo é esse. Só que a eleição de agora criou novas lideranças. Então, esse é um ponto que vai incomodar muito o sistema de poder no Brasil. No caso do Paraná, vou até contar uma novidadezinha curiosa. Lá, a Cristina Grêmio, ela é vitoriosa por diversos aspectos. Não ganhou a eleição, mas venceu politicamente. Ninguém poderia esperar que a Cristina fosse ter a força política da qual ela saiu dessa eleição com ela. Então, ela hoje é candidatíssima ao Senado. Se a Cristina chegar amanhã e disser, olha, sou pré-candidata ao Senado, é dor de barriga para o governador Ratinho Júnior. Porque o Ratinho Júnior, ele é presidenciável. Ele é um daqueles nomes que Gilberto Kassab gostaria de colocar como palatável para ser o candidato de centro para disputar a próxima eleição, tá? É aquele centro que é capaz de conversar com todo mundo, do partido do Kassab, com apoio, que é aquele que é capaz de estabelecer um diálogo que, em tese, Gilberto Kassab vai defender que Bolsonaro não é capaz de estabelecer. Então, Ratinho é candidato a presidente. É potencial? É. Concretamente, é. Essa é a dúvida. Ele pode querer ser, mas aí, se ele não puder ser candidato a presidente e quiser disputar o Senado pelo estado do Paraná, o bicho vai pegar lá, hein? Porque os concorrentes podem ser Cristina Grêmio, Felipe Barros, talvez um Deltan Dallagnol, talvez sim, talvez não. Então, a vaga para o Senado no Paraná vai ficar uma vaga nervosíssima. Então, o governador vai ter problema lá. O governador foi vitorioso agora com o triunfo do Pimentel, mais ou menos. Ele está bem na fita, porque ele conseguiu botar alguém da confiança dele na prefeitura de Curitiba. Isso é bom para ele. Só que o prefeito que está saindo agora, Rafael Greca, os bastidores do judiciário no Paraná já revelam, onde Greca é muito forte lá, no bastidores do judiciário do Paraná, que ele é candidato ao governo do estado. Opa! Isso pode mexer com os esquemas do Ratinho. O Greca é candidato do Ratinho a governo do estado? Com certeza não é não. Então vem aí uma briga apocalíptica lá no Paraná, a coisa vai ser bastante curiosa. Em outros estados, nós temos outros que aparentemente perderam a eleição, mas politicamente saíram extremamente vitoriosos. O André Fernandes foi um espetáculo. Foi um exemplo de luta sensacional. Bruno Engler, a mesma coisa. Outro candidato que também mostrou muita força, não tem como ganhar, a máquina corrupta, vencer dela é muito difícil, mas foi o candidato à prefeitura de... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A Justiça aceita denúncia contra Alexandre Calil por improbidade administrativa. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público contra o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, tornando o réu por improbidade administrativa. A ação será julgada pela segunda vara de feitos da Fazenda Pública de Belo Horizonte. Calil havia recusado um acordo de não persecução penal
que consistia em reconhecer a culpa e evitar que o processo seguisse adiante. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais na segunda-feira e alega que Calil teria pressionado a empresa Perfil 252 Comunicação a custear uma pesquisa de opinião para a sua pré-campanha ao governo do estado em 2022. O MP sustenta que, em fevereiro de 2021, o ex-prefeito exigiu o pagamento da pesquisa para garantir a renovação do contrato da empresa com a Prefeitura de Belo Horizonte. A empresa Perfil 252, que prestava serviços de publicidade para a Prefeitura desde 2014, afirmou um novo contrato de 46 milhões em 2020, que poderia ser prorrogado. Segundo a denúncia, Calil teria condicionado essa prorrogação ao custeio da pesquisa eleitoral, inicialmente avaliada em 69,3 mil, mas que acabou sendo paga por 60 mil em duas parcelas em março de 2021. Além de Alexandre Calil, ex-secretários Alda Clever Lopes e Adriana Branco Comunicação também foram denunciados, assim como o dono da empresa Carlos Eduardo Porto Moreno, conhecido como Cacá Moreno. O ex-secretário adjunto de governo Alberto Lage também foi citado, mas excluído do processo após celebrar um acordo de não persecução penal. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.